Olá pessoal, satisfação falar com vocês novamente. Na aula passada a gente viu alguns conceitos iniciais na disciplina de lógica de programação, né? Então, uma breve revisãozinha, né? Eu comecei trazendo algumas definições de lógica para vocês, né? Do que é a lógica. E daí exemplifiquei, né? Como a gente costuma usar a lógica no nosso dia a dia, né? Seja para pegar uma caneta dentro de uma gaveta, seja para definir uma rota que a gente vai seguir para alguma cidade que a gente vai viajar, ou planejar uma viagem, né, com paradas no caminho, verificando as menores distâncias, ou os percursos mais rápidos, né, ou os mais baratos. Então todo dia a gente está usando a lógica, mesmo que pela mínima tarefa que seja, né. E daí a gente viu também que quando a gente para pensar né, traz o raciocínio lógico para o papel, para a vida real, a gente precisa descrever ele, né, de alguma maneira, né? Essa sequência de passos que a gente deve fazer para poder atingir algum objetivo, né, a gente precisa colocar ele no papel de alguma maneira. E eu apresentei para você, na verdade eu apresentei três formas, citei quatro formas e apresentei três formas de fazer isso, né? Apresentei inicialmente a linguagem natural, que é você descrever, né, do jeito que você efetivamente pensa ou fala, o que você pretende fazer, né, essa sequência de passos, que é o algoritmo, né, que faltou, acho que eu esqueci de falar que é o algoritmo, né, essa sequência de passos é o algoritmo. Então você pode descrever esse algoritmo em linguagem natural, você pode fazer um fluxograma dele, ou seja, uma arte gráfica que ajuda você a se guiar, né, durante a execução dessa tarefa que você pretende alcançar, esse objetivo que você pretende alcançar. E uma terceira forma foi o pseudocódigo, que é uma mistura ali entre o código de computador e a linguagem natural, né? É uma forma confortável, né, para a gente colocar isso no papel numa sequência mais enxuta, mais organizada. Tá? Hoje eu começo a falar da quarta forma, que seria usando uma linguagem de computador, né? Uma linguagem de programação. E aí que a gente consegue, então, além de botar no papel o que a gente pretende fazer, a gente consegue testar, né? E ver se realmente está correto, se está atingindo o objetivo que a gente quer. Então é uma forma muito eficiente de descrever esse algoritmo. Vamos lá? Bom, para iniciar então a nossa aula, a gente vai começar então inicialmente falando de tipos de dados, usos de variáveis, constantes, operadores aritméticos, expressões aritméticas, entrada, processamento e saída de dados. Tá? Então esses são os assuntos iniciais para a gente começar a trabalhar com programação de computadores. Bom, mas vamos então definir primeiro o que é um computador, né? Vocês já nasceram num mundo onde o computador está muito presente nas nossas vidas, né? E talvez não tenham percebido assim o papel que eles empregaram, né, na história aqui da nossa sociedade, né? Não sabem como é que era o mundo antes do computador. Mas assim, a princípio, a gente quando pensa em computador, a gente está pensando o quê? Nesse desenho aqui, nessa ilustração, né? Um monitor, um teclado, um mouse, uma CPU, e aí a gente consegue trabalhar, se entreter, interagir com outras pessoas, se comunicar, né? E diversas coisas. Mas o que efetivamente é o cérebro do computador? Quem que é o núcleo dele, né? Quem que manda nele? E daí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que é o processador, que vocês provavelmente já ouviram muito falar, né? E no curso aqui vocês vão conhecer muito bem essa estrutura aqui ao longo dos semestres, tá? Mas a princípio vocês vão enxergar ele como um chip, como esse aqui, que está ilustrado nessa imagem, que fica na placa-mãe lá do computador, né? E ele, né, eu trouxe aqui só para ilustrar que ele não está só presente nesse formato físico aqui, ele vai estar em todos esses outros aqui, ó, como hoje está muito comum os assuntos, né, com sondas espaciais em Marte e tal, os celulares que estão na mão de todos, né, e os carros, que hoje em dia também chegam a ter centenas
de processadores embarcados dentro deles, né? Os carros mais novos, né? Claro. E tudo isso o quê? É evolução e benefícios que quem trouxe foi, né, o processador. E aqui embaixo eu trouxe um diagrama de blocos para ilustrar como é que é ele, né, um formato bem simplista, né, e como que ele se interage com o meio externo. Então o processador em si, ó, ele é só essa parte aqui, esse pedaço aqui da ilustração, né, o processor, e ele é formado, né, basicamente por uma unidade de controle e uma unidade de dados, de execução de dados, né, um caminho de dados. A unidade de controle, vocês já estão estudando isso em eletrônica digital 1, né, lógica combinacional, ali onde vocês estão estudando as portas lógicas. E daqui a pouco vocês vão começar a combinar essas portas lógicas para construir circuitos multiplexadores, decodificadores, e são todas essas estruturas que estão presentes aqui dentro da unidade de controle. Já na unidade de dados, são estruturas que vocês vão ver lá na lógica sequencial, né, na segunda fase. O que são flip-flops, circuitos contadores. E aqui faltou falar, e dá também unidades lógicas aritméticas. Só que unidades lógicas aritméticas é na primeira fase, na lógica combinacional. Então, o processador ele é formado o quê? Por diversas portas lógicas que interagem com a memória, né, para processar dados. Então, ele é um grande processador de dados que estão aqui na memória. Então, esse processamento vocês vão ver ao longo do semestre, né? São várias formas de você fazê-lo, mas no fundo é o quê? Você operar dados que estão aqui na memória, né? E você pode ainda receber dados de fora, como de um teclado, por exemplo, de um mouse, ou aqui nos casos aqui de sensores, como sensores de pressão, de temperatura, de umidade, de aceleração, como aqui também de impacto, de pressão, de inúmeros outros sensores, né, que estão presentes, como além de então receber esses dados de fora, processar, você pode devolvê-los aqui pelos dispositivos de saída, né, como monitores, motores, o que mais? É, placas de som e etc. Legal? Deu para ter uma ideia básica do que é um processador internamente? Então vamos lá. Então, assim, vamos falar dos dados, né? Eu falei se o processador é um grande processador de dados, o que são esses dados, né? Então eu trago aqui mais uma definição para vocês. Ó. Dados, eles são valores, medidas, símbolos, observações ou qualquer outra coisa que possa representar algo de interesse para você ou para alguém, né? Então pode ser uma medida, como por exemplo a medida do calor, pode ser a medida de luminosidade, pode ser algum símbolo que representa, por exemplo, o seu nome, né? Ou uma cor, né? Então, ou uma observação, é qualquer grandeza que você consiga armazenar ela numa memória, né? Que você possa armazenar ela de alguma forma. E a gente vai ver que existem inúmeras formas de fazer isso, tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia como esses dados exemplificar, né, trazer exemplos de dados, ó, eu trago aqui para vocês um site que eu olho muito, que é o Indiguru, que é um site de previsão de tempo, onde ele traz informações processadas, né, de dados que vão nos permitir prever se vai chover, se vai ter sol, se vai ter muito vento, se vai ter uma tempestade, se vai ter onda para quem surfa, né? Então, o processamento e os dados quais são? São as medidas de sensores que estão monitorando diversas regiões do planeta de pressão, de temperatura, de umidade, de calor e diversas outras medidas que são dados então que estão sendo armazenados e processados e através de modelos matemáticos então conseguem nos predizer o que vem pela frente, né? Outra grande emprego dos dados, né, pelos computadores é a rede mundial dos computadores, a internet, né?
Então, a própria internet que é uma rede de dados, de troca de dados. Então, são dados que estão sendo trocados a cada milhares, bilhões de dados sendo trocados a todo instante no mundo inteiro pela internet. Dados também podem estar no espaço, como está sendo muito comentado hoje na mídia, né? As sondas que estão em Marte, a chinesa, a americana, e lá estão o quê? Levantando dados do planeta, de Marte. Que tipo de dados? O solo, composição do solo, pressão atmosférica, qualidade do ar, luminosidade, estão procurando umidade para ver se tem água lá. Então são todos dados que estão sendo adquiridos e enviados para uma memória, e essa memória então envia para troca de dados com o processador, e do processador é onde esses dados vão ser o quê? Equacionados através de modelos matemáticos, algoritmos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, e assim vão ser utilizados para determinados fins. E o último exemplo aqui, também que está muito comum não, mas é muito comentado hoje, né, nas notícias, que são os implantes neurais, ali, graças ali à empresa Neuralink, a empresa do Elon Musk. Tem outras empresas também, o Facebook também está trabalhando nisso, que são formas de você o quê? Extrair dados do cérebro e, processando esses dados, então tentar conseguir saber o que a pessoa está pensando, ou trazer informação de fora para a pessoa, uma pessoa que, por exemplo, perdeu a visão, vai poder voltar a enxergar, né? Então, é tudo trabalho com os dados que estão sendo processados por programas de computador, né? Então, por isso a importância de você conhecer, né, o computador e aprender a programá-lo, né? E para isso a gente precisa entender o raciocínio lógico dele, tá? E só para finalizar esse assunto, eu deixei aqui, quais são as maiores empresas do mundo para vocês pesquisarem. E lá vocês vão ver que dentre elas, a maioria delas está relacionada ou com dados, com administração dos nossos dados, como o Google, né, o Facebook, a Amazon também, tanto como empresas de computador, como a Apple, como a Microsoft, né? Então, as grandes empresas hoje do mundo trabalham com dados, né? Bom, então, como eu comentei, o processamento desses dados nos permite extrair informações importantes, né, que vão nos auxiliar em inúmeras maneiras. Eu citei várias, mas são infinitos os exemplos. E essas informações, elas são caracterizadas por 3 tipos de dados. Então, vamos começar a identificar os dados. Quais são os seus tipos? Existem os dados numéricos, que são os números inteiros, os reais, que são esses valores que a gente vai utilizar em matemática, né, que são a maioria dos casos. Caracteres, né, que são símbolos que vão formar, por exemplo, nomes, sequências e etc. E dados lógicos como que vão ser verdadeiros ou falsos, tá? Que eu já vou também mostrar como é que funciona isso. Então, só exemplificando, no tipo de dado inteiro são caracterizados os dados numéricos positivos ou negativos, excluindo-se deste qualquer número fracionário. Então pode ser positivo, pode ser negativo, mas não tem vírgula. O real é igual, só que tem um número fracionário, né? Então esse é o grande destaque dele, né? Então você consegue fazer operações com vírgulas e com várias casas após a vírgula. Os caracteres são sequências contendo letras, números e símbolos especiais, né? Então, quando eu vou trabalhar com texto, eu vou estar trabalhando com dados do tipo caractere, né? E por fim, quando eu for trabalhar com dados lógicos, são dados que vão só possuir 2 valores, ou verdadeiro ou falso, né? São também chamados de dados do tipo booleano, assim como vocês estão vendo as expressões booleanas lá também em lógica combinacional, que só podem obter 2 valores, né? Ou 0 ou 1. Tá. Bom, só para concluir, por que eu preciso diferenciar, né, esses tipos de dados? Preciso saber que são diferentes.
porque o computador vai lidar com eles de forma diferente. Então, em determinado momento, eu vou ter que dizer para o computador que o tipo de dado que eu estou usando é do tipo caractere e não do tipo inteiro. Por exemplo, se eu salvo o número 77, esse dado ele pode ser um número mesmo, uma quantidade, 77, ou pode ser dois símbolos 7 um do lado do outro, que representa uma imagem, que representa qualquer uma coisa, certo? Ou mesmo um número, né? Só que no formato de imagem. Bom, para trabalhar com esses dados eu preciso de variáveis, né? O que são variáveis? São espaços de memória reservados cujo conteúdo está sujeito a variações, né, ao longo do tempo. Então, aqui eu trouxe esse recorte daquele primeiro diagrama de blocos lá que eu apresentei no início, onde eu só tenho o processador e a memória, né? Então, eu disse lá naquele momento que o processador ele processa dados que estão na memória. Essa memória, vocês vão aprender no semestre que vem lá em lógica sequencial, ela é formada por células de armazenamento de bits, né? Que vão ser os nossos dados. Então, cada célula vai armazenar dados, né? Que podem ser simples ou compostos, mas são dados. E cada célula tem um endereço, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, de forma a identificar uma das outras, né? Trabalhar com endereços é muito difícil para a nossa memória. Para a nossa memória é mais fácil trabalhar com nomes, então a gente associa nomes a endereços. Então eu chamo aqui, ó, por exemplo, de var1, variável 1, é o nome que eu criei, para o endereço 1. Então quando eu precisar processar esse dado aqui, eu não preciso acessar ele pelo endereço dele, eu acesso ele pelo nome que eu criei. E assim fica mais fácil trabalhar. Então todo dado a ser armazenado no computador ele deve ser previamente identificado, como eu comentei aqui. E então, estando armazenado, ele pode ser utilizado e manipulado a qualquer momento. Então a gente vai sempre dar nome às posições de memória aonde a gente vai armazenar os nossos dados, né? Sempre vão ter nomes. Bom, o nome da variável é utilizado para essa identificação e uso no programa, e esses nomes eles têm algumas regras, né? Os nomes de uma variável poderão ser atribuídos com um ou mais caracteres, então ele pode ser um só caractere, né, variável x, ou pode ser mais, né, x. O primeiro caractere do nome de uma variável deverá ser uma letra, então eu não posso começar a minha variável com um número, tá? Mas ele pode ser x1, por exemplo. Minha variável pode chamar x1. E não poderão ser utilizados outros caracteres a não ser letras e números, né? Não posso usar exclamação e tal, porque pode confundir o programa. Então, alguns exemplos de nomes válidos, ó. Nome var, variável, minha var, número 2. E nomes inválidos, ó. Exclamação não pode, espaço não pode iniciar com o número 2. Isso é padrão independente da linguagem de programação que vocês estiverem utilizando, tá? E não tem nenhum segredo, é fácil. O que eu sugiro é sempre usar nomes que tragam algum significado para o dado, para facilitar. Porque se você só tem um dado que você vai processar, é fácil. Mas se você tem dezenas de dados, já fica difícil gravar, né, o que tem em cada variável. Então é interessante identificar com nome comum. Por exemplo, média, somatório, variável 1, variável 2, medida 1, medida 2 e assim por diante. Bom, dentro de um programa, uma variável ela pode exercer dois papéis. Um papel de ação, quando é modificada ao longo do programa para apresentar um determinado resultado, que é o modo mais comum, né? Então, são essas variáveis que vão estar envolvidas nas operações lógicas e aritméticas. E o controle quando a variável é vigiada e controlada durante a execução de um programa. É uma variável que ela serve para definir a execução de outras partes do programa, por exemplo. Ela vai controlar outras partes do programa. Eu quero fazer
uma parte do meu algoritmo ali que se repita x vezes. Então, x vai ser uma variável que vai ser criada para poder controlar a quantidade de repetições que eu preciso. Tá? Vocês vão ver ali, eu vou dar exemplos nas próximas aulas, é bem tranquilo isso. Também nós podemos usar constantes, que é um tipo de dado que é fixo, né, que ele não é alterado ao longo do tempo. Então, é como que uma variável, né, é um nome que você atribui a um endereço de memória, mas ele não pode ser modificado. Ele sempre vai ter o mesmo valor, né? Se você tentar modificar, ele vai dar erro. E ele é comum quando você quer, por exemplo, usar variáveis constantes, perdão, comuns em determinadas operações, como o constante π, né, numa equação ali de cálculo de perímetro, por exemplo, a área de circunferência, etc. Operadores aritméticos. Bom, as variáveis e as constantes elas podem ser utilizadas em equações, elas devem ser, né? O processador ele é muito bom em fazer isso. Só que para isso eu preciso dizer para ele quais são as operações que eu quero e que ele faça, né? E quais são, e ele é capaz de fazer, né? Os processadores hoje em dia eles são capazes de fazer quase todas as operações aritméticas que a gente precisa. E se ele não tiver um hardware específico para isso, ele pode sequenciar outras operações e atingir o mesmo objetivo. Então a gente não precisa se preocupar com isso, a gente só precisa saber como dizer para ele o que fazer. Né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma exponenciação de um número, né, x elevado a y, o elevado vai ser asterisco asterisco, por exemplo. Né? Isso aqui eu já estou trazendo os operadores do Python, que é o que a gente vai usar na sequência. Tá? Se mudar de linguagem, muda o operador. Né? Hoje você vai ver exemplos, por exemplo, que o elevado é um colchetes, ou é um exp. Sim, tem várias formas. Tá? Qual o tipo de resultado? Inteiro ou real. Então, se eu fizer uma exponenciação, o resultado vai ser um número inteiro ou um número real. Na divisão, ela pode ser uma barra só se eu quiser um resultado real e duas barras se eu quiser um resultado inteiro. Então, por exemplo, se eu fizer 5 dividido por 2, vai dar igual 2,5. Se eu fizer 5 dividido por 2, vai ser igual a 2. Certo? Eu perco a vírgula. Essa é a diferença desses dois. A multiplicação é um asterisco, a soma, a subtração e o resto da divisão. Esse é muito interessante. Se eu quero fazer 5 dividido por 2, vai dar quanto? 2. 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Então, 5 dividido por 2, o resultado é 2 e o resto é 1. Então eu consigo chegar nesse resultado aqui, bem fácil, tá? Que é o resto da divisão, basta usar o operador por cento. O resultado vai ser sempre o número inteiro, porque se fosse fracionário, o resto ia ser sempre zero, não ia fazer sentido. E as expressões aritméticas? Então, a grande parte do trabalho computacional está realizada com a utilização de operações matemáticas. O processador ele é um grande executor de operações matemáticas, né? E basta a gente saber como fazer isso para traduzir isso para qualquer finalidade que a gente queira, seja para artes, música, cinema, né? No fundo ali, quando a gente está assistindo um filme hoje em formato digital, na verdade o processador está executando milhares de equações matemáticas por segundo ali, que vão ser traduzidas para a gente em padrões de cores, que é o filme que a gente está assistindo. Tá? As expressões aritméticas são obtidas através do relacionamento entre variáveis e constantes, como eu já comentei, e elas vão ser escritas na forma um pouco diferente da conhecida na matemática. Então, aqui está um exemplo. Na matemática, eu quero fazer a expressão x é igual a 20 vezes
10 dividido por 5 mais 2. Essa expressão ela vai ser então feita aqui na computação. O igual é um operador de atribuição, né? Vai identificar isso, que é o quê? E o resultado dessa operação aqui vai ser atribuído para a variável que tiver aqui no começo. Então a gente lê assim, ó, a variável x vai receber o resultado aqui dessa operação. Essa operação também a gente vê na computação que não tem chaves nem colchetes, tá? Vai ser tudo parênteses nas operações matemáticas, né? As chaves e os colchetes vão estar em outras operações, tá? Que não as matemáticas. Mas nas matemáticas a gente só vai ter parênteses, tá? O ponto que está aqui, deixa eu tirar aqui, esse pontinho que está aqui, ele virou asterisco, e esses 2 pontos aqui virou uma barra simples. O mais continua sendo mais, certo? Então essa é a pequena modificação que a gente vai fazer ali só para poder fazer uso nos computadores. O operador de seta, ele vai virar um igual, né? Então voltando aqui no exemplo, essa seta aqui que foi usada para ilustrar o sentido da informação, vai virar um igual que a gente chama de recebe, né? Ou atribui, tá? E o operador de atribuição é utilizado para indicar que o valor é armazenado na variável. Bom, já falei. Então já vou ilustrar isso. Então, para criar um programa que seja executável dentro de um computador, deve-se ter em mente 3 pontos de trabalho. Então, eu posso ter entradas de dados, o processamento e a saída. O processo de execução de um programa ocorre após a entrada dos dados com a instrução leia e sua saída com a instrução escreva. Tá? Então, isso em pseudocódigo, né? O processamento será uma consequência da manipulação dessas variáveis. Então, vamos ver como é que ficaria isso. Ó. A entrada de dados, ela pode ser via teclado, via placa de rede, leitores óticos, disco, Bluetooth, Wi-Fi e diversas outras formas ali, né? Microfone. Já a saída é vídeo, impressora, disco, placa de rede, alto-falantes, e outras formas também. Devido à grande variedade, a gente sempre vai usar então leia e escreva, independente de onde está vindo esse dado, porque ainda a gente está aprendendo a lógica de programação. Quando vocês forem evoluir para uma programação em si, daí cada linguagem vai ter uma forma diferente de buscar dados no teclado, ou na placa de rede, ou nos leitores óticos, no Bluetooth, etc. Tá? Daí isso aí vai ficar para cada linguagem. Então vamos ver um exemplo. Ó. Desenvolva um fluxograma e o pseudocódigo de um algoritmo que realize a seguinte tarefa. Leia 2 valores numéricos, faça a operação de soma entre os 2 valores e apresente o resultado obtido. Né? Então, em fluxograma, ó, aqui eu tenho um balão iniciando, indicando o início do programa, a seta indicando a sequência, vem para cá, leio A, leio B. Então aqui, ó, esse losango aqui é a entrada de dados, né? Da entrada de dados vem para o bloco de processamento. X vai receber A mais B, vai somar os dados que foram entrados. E depois, então, vou devolver o resultado do processamento, né? Vou escrever na onde? No monitor. Saída de dados. Certo? Então, ó, faço a aquisição dos dados, processo e devolvo o resultado do processamento. Finalizo o meu programa. Pseudocódigo, como é que ficaria isso? Indicativo do início do programa. Aqui, ó, eu estou definindo as minhas 3 variáveis. A variável A, B e X. Ou seja, eu estou reservando uma área de memória e atribuindo nomes a 3 áreas de memória, atribuindo nomes a elas, de forma que eu possa então receber o valor de A e armazenar lá na memória, ó,
indicada pela letra A, pela variável A, receber a variável, o conteúdo B e armazenar na área de memória identificada por B, somar os dois e escrever na variável x, que é uma área reservada da memória com o nome x. E depois mandar escrever o resultado, né, que é o x, no dispositivo de saída. E assim eu termino esse programa, certo? Então essa é a sequência que eu vou fazer no computador. A gente vai ver que não necessariamente eu preciso definir aqui dependendo da linguagem, mas isso aí eu falo mais para frente, tá? Bom, então eu vou encerrar aqui a gravação e já faço outra mostrando isso, como a gente pode fazer isso no Python. Combinado? Então valeu, pessoal. Até daqui a pouco.